Pessoal, agora a gente vai começar uma série de exercícios sobre comandos no Linux. Esse tópico é um dos tópicos mais abordados pela banca FCC. E a gente vai ver agora uma série de exercícios que cobram exatamente esse conhecimento. A gente vai ver que para a gente acertar algumas questões relacionadas aos comandos, a gente precisa saber, no mínimo, os comandos existentes e o objetivo de cada um deles. Isso é dívida para a prova. Para a gente fazer uma prova sobre Linux, o mínimo que a gente tem que saber é quais são os comandos e qual o objetivo de cada um deles. A banca, algumas vezes, ela tenta confundir a gente, colocando informações de um comando em cima de outro, para ver se a gente sabe realmente o que cada comando faz. Então, mais uma vez, eu repito, o objetivo aqui não é a gente rever todos os comandos, o objetivo aqui não é a gente aprender todos os comandos do Linux. Eu estou pressupondo que vocês já estudaram a parte teórica, já estão por dentro desse assunto. O objetivo aqui é a gente rever os principais comandos e, dependendo da questão, a gente rever também os principais parâmetros de cada comando. Para quem tiver dúvida, para quem ainda não estiver por dentro de todos os comandos, tem aula teórica para isso e também a prática ajuda bastante. Porque na prática a gente vai poder fazer os exemplos, pode fazer simulações de cada comando e de cada parâmetro. Aqui, conforme a gente for vendo as questões, a gente revê o conteúdo relacionado a esse assunto. Então, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma. Antes de cada bateria de exercícios, a gente dá uma revisada, dá uma passada aqui pelos principais comandos que vão ser necessários para a gente resolver as questões. E de acordo com cada exercício, com as alternativas que existirem, a gente revisa também os principais parâmetros de cada um. Então, vamos lá. O cron tab, a gente sabe que ele é a ferramenta que é utilizada para controlar o agendamento de serviços do cron. Então, o cron tab é a tabela que eu utilizo para controlar todos os serviços que o meu cron vai executar no sistema Linux. O cron a gente já sabe que é um agendador de tarefas. O chmod a gente já viu também na outra videoaula. Ele é o responsável por configurar as permissões de acesso aos arquivos ou diretórios. O chkconfig a gente vai dar uma passada também. Ele é responsável para configurar o nível de execução dos meus serviços. Ifconfig, eu vou configurar os meus parâmetros de rede. Kill é o comando onde a gente utiliza costumeiramente para matar algum serviço que esteja sendo executado. Porém, a principal função dele é enviar um sinal para os processos que estejam em execução. PS é o meu Process Status, ele vai mostrar o status dos meus processos em execução. Et é um comando que possibilita executar um determinado comando em um horário determinado. ls, um dos principais comandos do Linux, é o comando que eu vou utilizar para listar os meus arquivos ou diretórios. pswd é o comando que possibilita que a gente altere a senha de algum usuário. E adduser ou useradd, comando para adicionar uma conta de usuário. Então vamos lá na nossa primeira questão. No Linux, a quantidade de serviços ativos está diretamente relacionada ao nível de exposição do servidor. Quanto mais serviços, mais portas para serem pesquisadas e abusadas, e maiores as chances de algum arquivo conter alguma vulnerabilidade que possa ser explorada em uma invasão do sistema. O comando presente em diversas distribuições Linux e que permite finalizar serviços desnecessários é o... Então, pessoal, o cron, eu falei para vocês que ele é o agendador de tarefas no sistema operacional Linux. Vamos dar uma passada para a gente lembrar como é que ele funciona? Para eu configurar um serviço para ser executado em um determinado momento através do cron, a gente vai utilizar o comando crontab, que é o comando que possibilita configurar a minha tabela utilizada pelo cron. E ele tem o seguinte formato. Eu vou ter um campo aqui, o meu primeiro campo, que vai determinar o minuto que eu quero que seja executado. Então esse valor ele pode variar de 0 a 59 e vai determinar qual é o minuto que essa execução vai ser realizada. Em seguida, o meu segundo campo ele vai determinar qual a hora que vai ser executado essa tarefa. Então eu tenho um intervalo de 0 a 23, que vai ser referente à minha hora. Eu tenho um outro campo que se refere ao dia do mês que eu quero que seja executada essa tarefa. Então ele pode variar de 1 a 31. Tem um outro campo que vai determinar o mês que eu quero que seja executado.
E por último, o campo que determina o dia da semana. Em seguida eu tenho o usuário que vai executar o comando, seguido da minha tarefa específica. Então essa sequência de campos que eu tenho aqui, ela vai determinar o dia da semana, o mês, o dia do mês, a hora e o minuto que eu quero que seja executada. Então aqui, como eu tenho um asterisco no valor que se refere ao dia do mês e um asterisco que se refere ao mês, isso quer dizer que eu quero que ele seja executado em todos os meses e todos os dias do mês. Então aqui, isso significa que 7, que é o meu Sunday, aos domingos, independente do mês que seja, independente do dia de mês, às 2 horas e 36 minutos, eu quero que execute o meu backup.sh. Então aqui o meu cron reconhece que todo domingo vai ser executado essa tarefa. E eu coloquei um exemplo aqui só para a gente relembrar como é que funciona. Vamos lá. O primeiro campo, ele se refere ao quê? Ao minuto. O segundo campo, a hora. O terceiro, dia do mês. O quarto, o mês. E o quinto, dia da semana. Em seguida, como eu não estou determinando qual usuário, é uma informação opcional, eu estou dizendo só qual é a tarefa que eu quero que seja executada. Então vamos interpretar aqui essa entrada no cron. Ele está dizendo que todos os dias da semana, apenas no mês 6, no dia 10, ou seja, vamos colocar aqui para não complicar. Então no dia 10 do mês 6, eu quero que às 8h30 da manhã, 8h30, seja executado essa tarefa aqui. Então, independente do dia da semana, sempre que for dia 10 do 6, às 8h30 da manhã, executa essa tarefa. Vamos ver o outro aqui. Dia da semana, todos os dias, todos os meses, todos os dias do mês, às 11 e às 16 horas, minuto é 00, eu quero que execute essa tarefa. Então, todos os dias, todos os meses, às 11 e às 16 horas, executa essa tarefa aqui. Então, a vírgula ela permite que eu defina mais de um valor para aquele campo. E o último exemplo, aqui dia da semana, eu estou definindo um intervalo. Então, eu estou dizendo que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu quero que seja executada essa tarefa. De qual mês? Todos os meses. De qual dia do mês? Todos os dias. Só que eu estou definindo outro intervalo aqui. Estou definindo 9 a 18. E minuto 00. Então, o que isso significa? Significa que isso vai ser executado às 9 horas, às 10 horas, até às 18 horas. Então, eu estou definindo aqui que de segunda a sexta, eu quero que seja executado de 9 até as 18 horas, de hora em hora, essa minha tarefa. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente relembrar, só para a gente ver se a gente está sabendo mesmo o funcionamento do cron no Linux. E vamos voltar lá para o exercício. Então, o cron, ele possibilita que eu faça isso, permite finalizar serviços necessários? Não, né, pessoal? A gente viu aqui que o cron é o nosso agendamento. Ele vai possibilitar fazer agendamento de tarefas para serem executados em horas pré-determinadas. SRV Stop. Alguém lembra de ter visto esse comando na aula teórica ou na utilização do Linux? Eu acredito que aqui ele esteja se referindo a um comando do WebSphere, que é para eu parar o meu servidor de aplicação, mas isso não tem nada a ver com o contexto do sistema operacional Linux. Então essa alternativa está aqui só para confundir quem não estudou. chmod. Pessoal, chmod a gente tem que saber, a gente já viu nesse módulo, quando a gente estava tratando de configurações, e a gente já sabe que é o comando responsável para tratar as configurações de permissionamento do meu arquivo ou diretório. Então a gente sabe que não é essa a alternativa correta. chkconfig. Vamos lembrar o que é o chkconfig? Então o chkconfig ele é o comando que vai possibilitar eu definir o modo de operação que o meu serviço vai ser inicializado. Então a gente tem no sistema operacional
vários estados. Eu posso ter o estado de single user, de usuário único. Eu posso ter vários usuários sem serviço de rede, vários usuários com serviço de rede. Eu tenho o estado de shutdown e o estado de reinício. Então aqui eu coloquei uma tabelinha que trata desses estados para as distribuições Red Hat. Então a gente tem aqui, que quando eu defino lá o meu run level 0, eu estou definindo que meu sistema não vai ligar. Então esse é um modo de operação reservado. Eu tenho o modo 1 também, o meu run level 1, que ele vai definir que meu computador vai ser inicializado em single user apenas. Eu tenho 2, que não é utilizado, o 3, que vai permitir que eu execute meu sistema em multiusuário com opções de linha de comando. Para quem vem do Windows, lembra lá quando a gente reinicia o sistema Windows e determina o modo de inicialização. Eu posso determinar apenas linha de comando. Então é semelhante a essa opção. Eu vou definir aqui que eu quero modo multiusuário com opção de linha de comando. 4, que também não é utilizado por padrão. E a 5, que vai possibilitar o meu início em modo multiusuário com interface gráfica. O 6 é usado para reboot do sistema, também não é muito usual. Então o que o meu CHK config vai permitir? Vai permitir que eu defina para um determinado serviço em quais modos de operação esse serviço vai estar habilitado. Então eu posso, através do CHK config, adicionar um novo serviço ou remover serviços existentes. Eu posso listar as informações dos serviços que já existem e eu habilito e desabilito um serviço. Então a sintaxe que eu vou utilizar é essa aqui. Se eu quero adicionar um serviço, eu vou dar um CHK config --add e o nome do meu serviço. Para eu remover, --del, nome do serviço. Listar as informações, --list. E habilitar ou desabilitar, eu vou definir o nome do meu serviço, seguido da palavra on ou off. E eu tenho a opção de definir em qual run level que ele vai ser executado. Então eu tenho o parâmetro --level, é onde eu defino. Por exemplo, 2.4, eu estou determinando que o meu serviço ele vai estar disponível no modo 2 e no modo 4. Então eu vou ter aqui o 2 on e o 4 on, nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Então, vamos voltar lá no comando da questão. Qual o comando que permite finalizar serviços necessários? É exatamente o CHK config. Se eu tenho algum serviço que não é necessário, que eu não vou utilizar mais no meu sistema operacional, eu dou um off nesse serviço, eu desabilito ele. Ou então, posso até remover ele da minha listagem dos serviços ativos. Então essa é a nossa questão correta. E vamos ver aqui a última alternativa, que é o ifconfig. O ifconfig, a gente sabe que ele é o serviço que vai possibilitar tratar as configurações de rede do meu sistema operacional. Então, como o próprio nome já diz, o ifconfig vem de interface configuration. Esse comando ele me possibilita trocar o meu endereço de rede, o meu IP, a minha máscara de rede. Ele permite que eu adicione ou desative uma interface de rede. Ou seja, basicamente ele é utilizado para definir e analisar os principais parâmetros de rede do meu sistema. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente lembrar também o que é possível fazer com esse comando. Então eu posso fazer ifconfig eth0down. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha interface de rede ETH0 e estou desativando ela. Eu posso listar as informações, dizendo apenas qual é a minha interface de rede, que eu quero obter as informações. Eu posso associar o IP ou configurar uma máscara de rede. Então, pessoal, percebam que essa questão aqui, ela não está exigindo que a gente saiba quais são os parâmetros principais do meu sistema. Se a gente sabe pelo menos qual o objetivo de cada comando, a gente já conseguia resolver a questão. O que podia acontecer aqui é a gente ficar na dúvida por causa da letra B. Vamos supor que a gente já soubesse todos os comandos, já tivesse estudado isso, então a gente saberia que o cron ele é o meu agendador de tarefas, chmod é para configurar permissionamento, chkconfig, executar o modo de operação dos meus serviços, e ifconfig, as configurações da minha rede. Então pode ser que eu ficasse na dúvida. Falar, o chkconfig ele permite finalizar serviços necessários, mas o srv stop, será que ele me permite isso? Então a dica que eu dou para vocês que estão estudando para concurso é a gente trabalhar em cima daquilo que a gente sabe. Então vamos imaginar que o que a gente viu sobre o assunto é um resumo sobre os principais pontos existentes. Então, referente a comandos,
A gente viu todos esses comandos, mas a gente não viu o SRV Stop. Então o que eu vou fazer? Vou marcar o SRV Stop como a nossa resposta correta? Não, né, pessoal? Vamos trabalhar em cima do que a gente conhece, em cima do que a gente estudou. Então, se a gente sabe que o chkconfig ele pode fazer essa atividade que está sendo listada aqui, vamos marcar o que a gente sabe que pode ser. Vamos marcar o chkconfig. Não vamos ficar procurando uma resposta que não existe. E uma outra dica também é o seguinte. Se a gente vai errar uma questão, se a gente está na dúvida de qual é a resposta certa, vai na questão que você sabe que você consegue entrar com recurso depois. Mesmo sabendo que muitas das vezes as bancas elas ignoram os nossos recursos, mas vamos naquela que a gente tem condições de embasar um argumento depois. Então vamos imaginar o seguinte. Se a banca dá como resposta SRV Stop e eu marquei chkconfig, o que eu podia fazer para tentar reverter? Bom, pessoal, eu sei que o chkconfig ele me permite finalizar serviços necessários. Então eu tenho argumento para entrar com recurso. Então vamos supor que a banca dê como certa a letra B, eu consigo entrar com recurso depois. Eu marquei a letra D sabendo que é possível eu embasar um recurso em cima disso e tentar reverter a situação. Agora vamos supor que eu marque a letra B e a banca dá a letra D como correta. Eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir argumentar o SRV Stop? Não, né, pessoal? Na hora da prova a gente não sabe nem que existe esse aqui. Então não vamos procurar coisas, informações em cima do que a gente não estudou, em cima do que a gente não conhece. Vamos atuar sempre baseado nas informações que a gente tem. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D. Então, vamos ver a próxima questão. Em relação aos comandos de gerenciamento de processo Unix, considere a finalidade primária do comando kill não é matar um processo, mas enviar um sinal para ele. Assim, uma das maneiras de interromper a execução de um processo é através do comando kill-sigkill 45. Então, antes da gente ver as outras alternativas, vamos relembrar o comando kill, o que ele faz mesmo? Pessoal, o comando kill, apesar do nome dele ser referente a matar, ele é utilizado para enviar sinais para um processo em execução. Coloquei alguns aqui só para a gente relembrar sobre o assunto. Então, eu tenho o SIGHUP, que eu tenho o número 1 referente a esse sinal. O SIGHUP ele vai enviar um sinal de término de comunicação com o terminal. Eu tenho o SIGKILL, que é o número 9, é associado ao número 9. Então esse é o mais comum. É o sinal que é utilizado para interromper um processo. Então o processo está em execução e ele recebe um SIGKILL para ele, esse processo ele é imediatamente interrompido. E eu tenho o SIGTERM, entre outros. O SIGTERM é associado ao número 15, que ele é uma espécie de um sinal mais brando que o kill. Então ele vai enviar um sinal para que aquele processo seja finalizado, mas não de forma tão brusca quanto o SIGKILL. Como é que é a utilização do kill? Posso ter ele de três formas. Eu posso ter o kill seguido do nome do meu sinal e o PID do meu processo. PID a gente já sabe que é o meu Process Identification. Eu posso ter ele também através da palavra que é associada ao sinal. No caso do SIGTERM é o term, no caso do SIGKILL é o kill. E eu posso ter ele através do número que é associado a cada sinal. Então, se eu quisesse dar um SIGTERM, eu daria um kill-15 e o número do meu processo. Então, pessoal, o que está dizendo aqui sobre a finalidade do comando kill é enviar um sinal para os processos, está certo? Exatamente, né, pessoal? Isso aqui é uma informação que quem não estudou associa o kill a matar. Então, acha que o kill ele sempre vai ser para matar um processo. E não é só isso. A gente sabe que o kill ele pode ser executado para interromper de diversas formas. Posso interromper um processo através do comando kill-sigkill 45? Posso, né, pessoal? A gente viu lá que é uma das formas de execução do comando. Então, não estou dizendo aqui que o meu processo 45 vai receber um sinal de interrupção imediata. Vamos ver a próxima aqui. Por meio do comando ps, pode-se examinar os processos correntes. Entretanto, esta sintaxe, em geral, omite muitos processos, a fim de exibir uma saída limpa. Utilizando as opções A e X, na maioria das distribuições, é possível a exibição de todos os processos correntes. Pessoal, PS, próprio nome já diz, Process Status. Então vamos relembrar também esse comando? Ele é um comando que ele vai prover as informações sobre todos os meus processos que estão em execução. Então, dentre as informações que ele retorna para mim, eu vou ter lá qual é o meu PID do processo, o número identificador daquele processo, qual é o tempo que ele está sendo executado pelo meu sistema, qual é o comando que inicializou esse processo, entre outros vários. E uma informação importante sobre o comando PS é que ele aceita mais de um tipo de parametrização.
eu posso utilizar parâmetros com base no padrão BSD, onde os meus parâmetros eles não têm o hífen usual dos parâmetros no sistema Linux. Por exemplo, essa opção aqui, PSAOX, perceba que eu não estou utilizando o hífen. Esse aqui, nesse caso, eu estou utilizando o padrão BSD. Eu posso utilizar o padrão em Unix, que é o mais usual, é onde tem um hífen seguido dos meus parâmetros. Então, PS-EF, eu estou utilizando o padrão Linux, padrão em Unix. E eu posso utilizar também o padrão GNU Long, onde o meu parâmetro ele vem precedido por dois hífens. Então, aqui no caso, eu estou dizendo o seguinte, PSAOX, eu estou utilizando o padrão BSD para mostrar todos os processos de todos os usuários em execução no meu sistema. E aqui eu estou filtrando através do caractere pipe. Isso aqui também a gente tem que saber. É o comando que possibilita eu concatenar a saída de um resultado com outro. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, pipe grep Java, de todos os meus processos que estão em execução para todos os usuários, retorna tudo que tiver Java. Então ele vai me trazer todos os processos de Java existentes. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Estou trazendo todos os processos de todos os usuários, só que eu estou utilizando meu modo de operação padrão em Unix. Então, por meio do comando ps, eu posso examinar os processos correntes? Posso, né, pessoal? E essa sintaxe, ela omite muitos processos a fim de exibir uma saída limpa? Então, se eu utilizo apenas o comando ps, ele vai trazer para mim apenas algumas informações para que tenha alguma relevância para quem está utilizando. Então, o ps sem nenhum parâmetro, ele vai omitir muitos processos para que tenha uma saída limpa. E se eu quiser obter informações mais detalhadas, eu tenho que utilizar os parâmetros existentes. E as opções A e X, na maioria das distribuições, elas possibilitam a exibição de todos os processos correntes. Então, está correta aqui a alternativa. Uma coisa que a gente tem que ter atenção para o PS é o que eu falei para vocês sobre a possibilidade de ter parâmetros no formato BSD e parâmetros do formato Linux. Então, a gente tem que saber que A ou X é diferente de menos A ou X. A interpretação vai ser diferente. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração quando estiver fazendo alguma questão sobre o PS. Então, essa segunda assertiva, a gente já viu que ela está correta também. Vamos ver a última? O comando ls, precedido do comando @now mais 1 minute, instrui o sistema para que execute ls após 1 minuto. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o objetivo do comando ls e o objetivo do comando @. ls é de list, vem de listar os meus arquivos ou diretórios, e é o comando que possibilita executar uma operação em um horário pré-determinado. Então aqui eu estou dizendo o quê? Estou dizendo aqui que @now mais 1 minuto, ou seja, de agora até 1 minuto, executa o comando ls. Então é exatamente isso. Nossa resposta certa é a letra A. Vamos ver mais uma questão aqui para a gente finalizar esse bloco de exercícios. A System Call Kill, voltada para a gerência de processos, na maioria do sistema em Unix. Pessoal, comando kill, o que ele faz? É matar um processo? Também, mas o objetivo principal do meu comando kill é enviar o sinal para os meus processos em execução. Então essa aqui é mais uma das questões que a gente conseguia resolver apenas sabendo o objetivo de cada comando. Então vamos ver aqui as opções. Vamos começar de baixo para cima para não ficar tão fácil. Termina o processo corrente? Pessoal, kill por si só, ele não vai terminar o processo corrente. Eu tenho que definir quais os parâmetros que eu estou utilizando. Então, se eu quisesse terminar o processo corrente, poderia usar kill -9 e o PID do meu processo corrente. Aí sim, essa alternativa estaria correta. Então aqui, terminar o processo corrente por si só, pode estar se referindo ao comando exit. Ele vai finalizar o meu processo corrente. Cria um processo filho idêntico ao processo pai. Meu comando kill permite isso? Eu tenho algum sinal que ele me possibilita criar um processo filho idêntico ao processo pai? Não, né, pessoal? Aqui ele está se referindo ao fork, utilizado no Linux. Permite definir um temporizador. Pessoal, também não existe nenhum sinal que defina um temporizador. Isso aqui provavelmente ele está se referindo ao sleep. Aguarda até o término do processo filho. Pessoal, o comando kill ele não possibilita que eu faça um tratamento para esperar executar o processo filho e aí então eu terminar o processo pai. Então aqui provavelmente ele está se referenciando ao wait. E aqui envia um sinal para o processo. Nessa alternativa a gente não tem dúvida, é exatamente esse o objetivo do
comando kill. Então essa é a nossa resposta correta. Pessoal, perdi um pouco de tempo aqui nesses exercícios para a gente rever os principais comandos. A ideia é que conforme a gente for fazendo os exercícios, essas revisões elas vão sendo diminuídas, mas por enquanto eu acho que é necessário para a gente rever esse assunto e poder resolver as questões. Mais uma vez, falei várias vezes e continuo repetindo, a ideia aqui não é a gente se aprofundar nos comandos. Eu não pretendo utilizar essas aulas para a gente se aprofundar em cada comando específico, para a gente aprender cada comando. Essa aula a gente vai utilizar para rever os principais comandos e relembrar dos principais parâmetros. Para quem não utiliza muito Linux, a gente acaba esquecendo os parâmetros principais. Então a ideia aqui é a gente rever e tentar associar de alguma forma com o que a banca está pedindo na questão. Então vamos terminar essa bateria de questões agora, para o vídeo não ficar muito grande, e vamos continuar fazendo os exercícios sobre comandos.